Análise de circuitos, slide 7, vídeo aula de revisão. Nessa aula nós vamos ver alguns desses assuntos sobre alternada, energia alternada e análise de circuitos resistivo, capacitivo e indutivo. As principais fórmulas que nós precisamos lembrar estão nesse slide, como a fórmula trigonométrica para expressar a forma de onda de tensão e corrente alternada, lembrando que V de t igual a V de pico vezes seno de ômega t mais ou menos um ângulo, e o I de t igual a IP vezes seno de ômega t mais ou menos um ângulo. Preste bem atenção que aqui nesta fórmula, na forma trigonométrica, essa tensão que vem aqui é o V de pico, e esta corrente que vem aqui é a corrente de pico, que é a corrente máxima da senoide. Aqui também é a tensão máxima da senoide. Outra forma de representar é através do fasor, o domínio fasorial ou forma polar. É aquela forma que se escreve com que a tensão é igual a V eficaz e um ângulo. V eficaz e um ângulo. Se for corrente, é corrente eficaz e um ângulo. Mas se nós conhecemos a forma trigonométrica que vem com o V de pico, como encontrar a forma polar? Aí você vê aqui, ó, na última linha do V eficaz, a relação entre o V eficaz e o V de pico é que o V eficaz é igual a V de pico sobre raiz de 2. E também o I eficaz é igual a o I de pico sobre raiz de 2. Então, se nós temos aqui a forma trigonométrica que vem com o V de pico, para encontrar a forma polar, eu uso essa relação do V de pico sobre a raiz de 2 e encontro a forma polar. E esse ângulo? Esse ângulo é o que é dado aqui, ó. Ele pode vir ou não, dependendo de como esta tensão está iniciando em relação a um ponto de referência, tá? E aqui na corrente vai refletir se essa situação aqui é uma situação que tem uma carga capacitiva ou indutiva, tá? Se a equação é da tensão, esse ângulo vai informar se ela está iniciando em relação à referência, tá? Onde que ela está iniciando, e quando se trata de corrente, se é indutivo ou capacitivo, porque cada um desses dois componentes tem um efeito diferente na corrente. Outra forma de representar é a chamada forma retangular, certo? Que tem este formato aqui, ó. Uma parte mais J e a segunda parte. Então perceba que na forma retangular também é usado V eficaz nas duas partes, e é complementado com o cosseno deste ângulo θ, que é o mesmo ângulo que é dado aqui na forma trigonométrica, e no segundo termo é V eficaz que multiplica o seno deste ângulo θ. A mesma coisa se repete na forma de onda da corrente, cosseno θ, seno θ. No momento em que for necessário, nós poderemos fazer essas transformações de um para o outro. Neste caso, vamos prestar bem atenção no valor do V eficaz e no valor do I eficaz. E se eu tiver, na verdade, esta relação e quiser encontrar o V de pico, né? Se eu for dado a forma polar, eu quiser construir a
forma trigonométrica. Então eu isolo aqui o v de pico. Quem vai ser v de pico? Vai ser v eficaz vezes raiz de 2. Quem será o i de pico? É o i eficaz vezes raiz de 2. Então, se nos for dado sim a forma polar, nós podemos também chegar na forma trigonométrica. Como na forma polar já tem aqui o ângulo, vamos usar esse ângulo para completar aqui a forma trigonométrica, ok? Bom, então a nossa primeira questão traz aqui dois itens, onde esses itens, um de tensão, outro de corrente, estão na forma trigonométrica. E ele está pedindo para colocar na forma de fasores. O que é a forma de fasores? É a forma polar, que nós acabamos de ver. Então, quem é este termo aqui? Raiz de 2 vezes 100. Acabamos de ver que é o v de pico. Seno de ômega t mais um ângulo. Então, como é que seria? Nós sabemos que, olhando esta equação, o v de pico nessa equação é raiz de 2 vezes 100. Mas nós sabemos que o v de pico é v eficaz vezes raiz de 2. Então, fazendo essa igualdade, temos que raiz de 2 vezes 100 é igual a v eficaz vezes raiz de 2. Logo, o v eficaz será, nesse caso, 100, que é o que nós queríamos achar. A forma fasorial é v igual a v eficaz e um ângulo. Então, nesse caso, a forma fasorial, partindo da forma trigonométrica, vai ser 100 com um ângulo de 30, ok? E no item B? No item B foi dado que é uma equação trigonométrica de corrente, onde o i de pico é 100. E aqui está com um ângulo de menos 90. Então vamos lá. I de pico igual a 100, simplesmente pela observação da fórmula, tá? Esse valor que vem antes do seno é o i de pico. Selecionamos ele. Porém, nós sabemos que o i de pico é igual a o i eficaz vezes raiz de 2. Então vamos fazer essa igualdade novamente. Isolando aqui o valor do i eficaz, fica i de pico sobre raiz de 2. Nós sabemos que o nosso i de pico é 100. 100 por raiz de 2 fica 70,71. Achamos o i eficaz. Agora, para montar, fica 70,71 com o ângulo que foi dado lá na forma trigonométrica, menos 90. É isso? Menos 90. Então, vem para cá e monta a forma polar. Na segunda questão, é o contrário. Foi dada a forma polar e pede para escrever na forma trigonométrica. Então é isso que nós vamos fazer. Agora nós sabemos que este i aqui é um i eficaz e aqui nós temos um ângulo. E no caso da tensão, volts, forma polar, este valor é um v eficaz e foi dado um ângulo aqui de menos 180. Então vamos fazer o caminho contrário. Então, no primeiro caso, 40 com ângulo de 20 será, eu sei então que o i eficaz é 40, aplicando a fórmula, isolando o i eficaz, substituindo o i eficaz, então a gente tem que o i de pico vai ser 40 vezes raiz de 2. Guarda esse valor. Como é que era o formato? É i igual a i eficaz com um ângulo. Logo, o i eficaz, o i de pico sobre raiz de 2. Então, substituindo, encontramos que o i de pico é 40 raiz de 2 vezes o seno de
ômega t mais 20. Ah, mas de onde é que veio o seno de ômega t? Sempre na fórmula tem o seno de ômega t. Lembra que aqui é multiplicado, hein? Então, I eficaz, I no tempo é igual a I eficaz. I no tempo é igual ao I de pico vezes seno de ômega t mais 20. Ok? Agora, no item B, como é que será? V igual a 6.000 sobre raiz de 2 com ângulo de menos 180. Nós sabemos que o V de pico é igual ao V eficaz vezes raiz de 2. Como se trata da forma polar, este valor é o valor eficaz. Então fica V de pico igual a 6.000 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 da fórmula. Nesse caso, V de pico ficou igual a 6.000. Então, substituindo para construir a forma trigonométrica, fica V no tempo igual a 6.000, que é o V de pico, vezes seno de ômega t menos 180, que é o ângulo que foi dado. Na nossa terceira questão, calcular a reatância capacitiva, lembra que é em ohms, de um capacitor de 5 microfarad, em duas situações diferentes, em 60 Hz e em 2000 e em 24.000 Hz. Então quer dizer que vai mudar a reatância do capacitor em função da frequência? Sim, essa questão é justamente para você perceber isso, que dependendo da frequência em que esse capacitor está trabalhando, a sua reatância capacitiva será diferente, ou seja, o quanto ele impede a passagem da corrente. Quando a gente fala de resistor, ele é sempre o mesmo valor, independente da frequência. Mas quando nós falamos de capacitor ou de indutor, eles vão ter um impedimento à passagem da corrente diferente em função da frequência em que ele está ligado, em que ele está funcionando. Então vamos observar aqui este capacitor de 5 microfarad em 60 Hz. Então a gente lembra que XC é igual a 1 sobre ômega C, mas o ômega é 2πf, logo XC é 1 sobre 2πfc. Quando se escreve 5 microfarad, é a mesma coisa que falar 5 vezes 10 a menos 6. Então levem os seus cartõezinhos que tem os múltiplos e submúltiplos para você poder usar corretamente, fazer as contas corretamente na hora da avaliação. Para 60 Hz, o que é que foi feito? Substituiu-se todos os valores. 1 sobre 2πf, quem é o F? 60 Hz, vezes o C, 5 vezes 10 a menos 6. Muita atenção na hora de fazer essa conta na calculadora, para não esquecer os parênteses. Se você esquecer um parêntese desse, a conta não vai ficar dessa forma, não vai ser dividida dessa forma, e aí pode ser que você obtenha um valor que não é correto. Então lembre de usar sempre os parênteses, tá? Restringindo aqui as regiões para poder a conta ficar correta. Aproveita e coloque aqui também o parêntese no 10 elevado a menos 6 para não confundir. Então nesse caso, XC ficou 530,5 ohms. Então quando este capacitor de 5 microfarad estiver na frequência de 60 Hz,
é como se tivesse uma resistência de 530,5 ohms. Ele oferece uma resistência à passagem da corrente de 530,5 ohms quando está nesta frequência. Logo que é esse capacitor de 5 microfarad. No item B, mesma coisa, só que vamos substituir agora por 2.400. 2π vezes 2.400 vezes 5 vezes 10 a menos 6. Quando este mesmo capacitor de 5 microfarad estiver ligado a um circuito em que a frequência é 2.400 Hz, olha como que ele vai se comportar. Ele vai se comportar com uma resistência de 13,26 ohms. Então, o que é que você percebe agora claramente? Quanto maior a frequência, menor a resistência equivalente final. Quanto maior a frequência, menor a resistência. Ele é inversamente proporcional. Então, nesse caso aqui de 60 Hz, ofereceu uma grande resistência de 530. Quando a frequência começou a aumentar, no mesmo capacitor, agora ficou equivalente a 13,26 ohms. Ok? Então, nos capacitores, quanto mais alta a frequência, menor será a resistência. Então, chega num ponto que você percebe que em altíssimas frequências, o capacitor não se comporta como uma resistência, ou ele se comporta como uma resistência muito baixa. Então, as altas frequências conseguem passar facilmente pelos capacitores. Já o contrário não acontece com a baixa frequência. Tá? A baixa frequência oferece uma grande resistência à passagem da corrente pelo capacitor. E esse fenômeno pode ser utilizado em sistema de áudio, quando você quer deixar passar o som agudo, que é uma alta frequência, e quando você não quer que passe o som grave, que é uma baixa frequência, tá? Então, na proteção, na seleção de faixas de áudio, são usados capacitores, porque a alta frequência passa por ele facilmente e a baixa frequência não passa. Então, eu posso proteger um determinado elemento, um alto-falante específico, com um capacitor, para que não passem as frequências graves, tá? Frequências graves. Grave e agudo o agudo é o fininho e o grave é os sons mais grossos, né? Na quarta questão, agora nós queremos determinar a reatância indutiva em ohms de um indutor de 2 Hz, no caso de 100 Hz e 1500 Hz. Então, nós já observamos o comportamento de um capacitor em frequências diferentes. Agora, vamos observar o comportamento do indutor em frequências diferentes, ok? Para fazer esse cálculo, nós temos que lembrar agora que o XL, tá? Que é a reatância indutiva, ela é igual a ômega-L, onde o ômega é 2πf e o L é o valor da indutância do nosso indutor. Então, como ficaria aqui o nosso XL na frequência de 100 Hz? Substituindo, XL é igual a 2π vezes 100 vezes 2. Quando este indutor estiver na frequência de 100 Hz, ele vai oferecer uma resistência de 1256,6 ohms, que é a mesma coisa de escrever 1,2K. Por quê? Porque o K
é igual a 10 elevado a 3. E no item B, quando este indutor estiver submetido a uma frequência de 1500 Hz, substituindo, XL igual a 2π vezes 1500 vezes 2. Ele terá uma resistência de 18.849,5, ou seja, 18,5 kHz, ohms. Então, no indutor, quanto maior a frequência, maior a resistência. É o contrário do que acontece no capacitor. Quanto maior a frequência no indutor, mais ele impede a passagem da corrente. Quanto menor a frequência, mais a corrente consegue passar. Ok? Então, o indutor barra as altas frequências e deixa passar com maior facilidade as baixas frequências. Essa que é a interpretação que se espera desse tipo de questão, tanto para o capacitor quanto para o indutor. Na nossa quinta questão, mais uma vez, vem aqui a forma trigonométrica. Então, para uma tensão senoidal, Vt igual a 220 raiz de 2 seno de 50π vezes t. É correto afirmar que, então, ele tem aqui várias possibilidades sobre tensão eficaz e sobre a frequência. Nós sabemos que 220 raiz de 2 é o valor de pico. Tendo o valor de pico, nós podemos encontrar o valor eficaz. E nós sabemos que 50π é o ômega. E que esse ômega é 2πf. Então, no primeiro caso aqui, lembrando, V de pico é igual a V eficaz vezes raiz de 2. Fazendo a substituição, essa igualdade, V eficaz será igual a 200. Como o ômega é 2πf, e nesse caso o ômega é igual a 50π, nós podemos encontrar a frequência, igualando 2πf com 50π. Nesse caso, a frequência em que está submetida esta tensão é de 25 Hz. Voltando lá na questão, onde que tem um V eficaz de 200 com a frequência de 25 Hz. Item E. A tensão eficaz é 220 volts e a frequência é 25 Hz. Item E, neste caso, é o item correto dessa questão. Então, fique bem atentos para qual o V de pico que virá nesta parte da equação e qual o ômega também virá nessa parte da equação, ok? Na nossa sexta questão, agora foram dados alguns valores, como a tensão, que é 17 seno de 377t mais 30. Foi dado também um valor de R, que é 2 ohms, um valor de L, que é 10 mHz, e um valor de capacitor, que é de 660 microfarad. Então, foi dado a tensão, olha aqui a tensão no circuito, ó. Foi dado o valor do resistor e foi dado o valor do capacitor. No outro item, nós vamos utilizar o valor do indutor. Então, L é a indutância referente ao indutor, C é a capacitância referente ao capacitor. No item A,
Este circuito é um circuito RC, porque tem apenas um resistor e um capacitor. O que nós podemos fazer? Aplicar o que nós já conhecemos, que é o valor de XC, 1 sobre ômega C, é igual a 1 sobre 2π FC. Pela equação da tensão, nós vemos que o ômega é 377. E o valor do capacitor é 660 microfarad, ou seja, 660 vezes 10 a menos 6. O que é que nós podemos encontrar? XC. E é isso que nós vamos fazer. Logo, o XC será, substituindo os valores, 1 sobre, aqui não é ômega C, quem é o nosso ômega? 377. Quem é o nosso C? 660 vezes 10 a menos 6. Aqui não estão representados os parênteses, mas você precisa colocar adequadamente os parênteses para que na calculadora funcione corretamente. O nosso XC é 4,01 com que ângulo? Como aqui é um capacitor, tá? Nós estamos calculando a reatância capacitiva, o ângulo é menos 90, ok? Lembra que tem que acrescentar o ângulo. Foi encontrado o XC. Lembra do ângulo. Depois será calculado o XL. Lembra do ângulo. Depois será calculada a impedância total, que também terá o seu ângulo. Só lembrando, nós estamos escrevendo esse resultado na forma polar, tá? Então lembra que esse V que nós estamos encontrando é um V eficaz, tá? Ou I, ou no caso a impedância XC, tá? Com um ângulo, sempre o valor com um ângulo. Agora vamos lembrar do triângulo das impedâncias. Que seria isso? A parte da resistência, que sempre fica nessa parte aqui, tá? O XC, que é a influência do capacitor, no caso aqui o triângulo ficou virado para baixo, certo? Ou seja, eu estou colocando nesse triângulo os elementos, a influência dos elementos, tá? Para compor a impedância total, que é chamada de Z. Então, a resistência tem uma influência na impedância, o capacitor tem uma influência na impedância, e nós vimos que esse capacitor muda a sua influência na corrente em função da frequência, certo? Construímos o triângulo das impedâncias, sempre faça este triângulo, tá? Por quê? Porque nós queremos encontrar o Z, que é a impedância equivalente neste circuito que tem um resistor e um capacitor em série, tá? Eles estão em série. Percebendo o detalhe do triângulo, é um triângulo retângulo, logo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? R, a resistência dada, conhecida pela questão, XC, a impedância, tá? Reatância capacitiva que nós acabamos de calcular. Isolando o Z, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4,01 ao quadrado. Então ficou 4,48 com um ângulo. Que ângulo é esse? Vamos calcular esse ângulo. Como? Olhando mais uma vez para o triângulo. Nós podemos usar a relação de tangente, já que eu tenho a resistência e tenho o XC. Se é isso que foi dado, então vamos usar XC sobre R
é a tangente, tá? Só que nós estamos usando essa relação de tangente para depois perguntar que ângulo é esse. Como nós sabemos que xc sobre r vai ser 2,005, e aí nós vamos o recurso da tangente a menos 1 para encontrar qual o ângulo que, formando a tangente, vai dar esse resultado. Então, aplicando aí na calculadora, tangente a menos 1 de 2,005 é menos 63,49. Por que é menos? Porque é capacitivo. Por que é menos? Porque é capacitivo. Lembra, presta atenção nisso. Você vai encontrar o ângulo. O sinal é a sua interpretação que vai dar. E a sua interpretação vai dizer que, se for capacitivo, esse ângulo é negativo. Agora, o ângulo que nós encontramos vem para cá. Então, fica a impedância total deste circuito em série de um resistor com um capacitor é 4,48 menos 63,49. No item B, nós continuamos com os mesmos valores: resistência, indutância e a fórmula da tensão. Mas agora o resistor está em série com um indutor, certo? Como se trata do indutor, então nós vamos calcular o XL. XL é ômega L. Sabemos que o ômega é 2πf. Se o nosso indutor tem o valor de 10 mH, é igual a 10 vezes 10 a menos 3. Vamos substituir o valor de L e o valor de ômega na equação do XL. XL igual a 377. De onde veio esse número? Da equação da tensão, da equação na forma trigonométrica da tensão que foi dada pela questão. Então, XL igual a 377 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3 apareceu aqui? Porque esta indutância está com 10 mH. Fazendo essa conta, fica 3,77 com um ângulo de 90. Por que ângulo de 90? Porque se trata de um indutor, certo? Então, como nós estamos calculando só a reatância indutiva, olhando só para o indutor, este ângulo é 90. Mais uma vez, importantíssimo, triângulo das impedâncias. Constrói o triângulo. Este cateto sempre será o R, tá? Nessa posição. Para cima agora, porque se trata de uma reatância indutiva, nós vamos encontrar o Z, que é a impedância equivalente total de um circuito onde um resistor está em série com o indutor. Como se trata de um triângulo retângulo, Z ao quadrado igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado. Fica que Z é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3,77 ao quadrado. Encontramos então 4,26. Com qual ângulo? Qual ângulo? Para encontrar o ângulo, utilizamos novamente a tangente, porque XL é conhecido e R é conhecido. 3,77 dividido por 2. 1,885. Tangente a menos 1 para descobrir que ângulo é esse, encontramos 62,05. Então a impedância total tem um valor de 4,26
com 62,05 ohms, ok? Neste último caso, nós temos agora o resistor, o capacitor e o indutor, ou seja, é um circuito RLC, tá? Nós vamos construir também o triângulo das impedâncias, mas o que vai acontecer aqui agora? O capacitor puxa o triângulo para baixo e o indutor puxa o triângulo para cima. Se forem exatamente iguais, a impedância que sobra é só da resistência. Mas vamos ver aqui como será nesse caso. Circuito RLC, o XC nós já conhecemos, 4,01, XL também conhecemos, 3,77. Criando aqui o nosso triângulo das impedâncias, o que é que vai acontecer? Z ao quadrado é igual a R ao quadrado mais esta componente, este cateto, que é a diferença entre os valores da capacitância e da indutância. Como o XC é maior, que o XL, tá? Eu vou fazer XC menos XL. Como XC é maior que o XL, eu faço XC menos XL. Pronto. Substituindo tudo, lembra aqui que também está ao quadrado, nós encontramos um Z de 2,01 com um ângulo. Esse ângulo nós encontramos pelo cosseno. Por quê? Porque é conhecido a resistência e a hipotenusa, que é o nosso Z, a impedância total. Fica 2 sobre 2,01 igual a 0,99. Fazendo cosseno a menos 1 para encontrar esse ângulo, então o ângulo da impedância será menos 8,1. Como XC é maior do que XL, então a força do capacitor está maior que a do indutor, o ângulo fica negativo. Então o Z total é 2,01 com ângulo de menos 0,81. No mais, boa sorte para todos. Segue também a lista de exercícios semelhante que você consegue resolver junto com esta videoaula, se preparando bem para a nossa avaliação, que também será semelhante. Boa sorte para todos.